Meus irmãos, a gente gosta demais de descanso, não gosta? Hã? Mas o maior descanso nosso chama-se Jesus Cristo, sabia? Esse é o nosso descanso de fato. Sabe, Jesus Cristo é aquele que realmente nos faz descansar. Como diz a palavra, nos faz repousar em águas de descanso, em pastos verdejantes. Só Ele. A minha cama pode ser muito boa, a minha casa, sabe, tudo pode ser bom lá onde que eu fico. Mas melhor mesmo é quando eu estou com Ele, amém? Melhor mesmo é quando eu entendo que Ele me faz descansar. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um Deus que nos libertou e nós não vamos voltar para a escravidão. Você tem um Deus que cuida de você e você não vai ser escravo de ninguém. Se eu tiver que ser escravo, vou ser escravo da palavra de Deus, como Paulo disse. Amém, meus irmãos? Há um mundo de confusão, há muitas informações. Sabe, há muitas coisas diante de nós para nos tirar do foco. Tudo que está acontecendo, meus irmãos, nesses últimos tempos, são emaranhados de situações para nos tirar o foco de Jesus Cristo. Para tirar nossa atenção, sabe, para desviar o nosso pensamento, para nós duvidarmos da palavra de Deus. Irmãos, não preocupe com estas coisas, entenda que Deus é Deus e Ele faz. Então nós temos que clamar pela nossa nação brasileira, por essa bandeira aqui, ó, para que Jesus Cristo intervenha com a sua justiça. Sabe, não importa o governante, meus irmãos, temos que prestar atenção o que está embutido atrás dele. Ore ao Senhor, busque direção de Deus, meus irmãos. Como igreja de Jesus Cristo, nós temos o dever de interceder pela nossa nação. Há muita injustiça. Sabe, está vindo muita confusão. Está vindo muito problema. Sabe, está vindo sim muitas informações para que nós possamos ser confusos também. Mas Deus não é Deus de confusão, pelo contrário, Ele é Deus de definição. O que Ele diz, Ele diz. O que Ele fez, e o que Ele fará, Ele fará. Aleluia. Aleluia. Sabe, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus que acreditamos nessa palavra. Pastor, mas está difícil. Mas continue, persevere, permaneça. Não desista pelo meio do caminho. Há um lugar te esperando. Amém? Ninguém vai preencher o seu lugar. Deus não te troca por outro. Você é único para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria só, senão depois eu me esqueço. Olha só, está havendo oração aqui na igreja praticamente de segunda a sexta de manhã, certo? Se você tiver interesse, é só falar com a pastora Eva, para você orar. Nós precisamos orar, meus irmãos. Toda terça e toda quinta, às 19 horas, nós estamos aqui na igreja orando. Às vezes você não quer vir cá orar, mas você quer vir cá receber uma oração, você quer estar junto. Sabe, você está com uma dificuldade, com um sofrimento, com um problema, meu irmão, nós estamos aqui para compartilhar com você esse problema. Se é que nós podemos te ajudar, é claro. Nós temos aquele sistemazinho do Prover, se você puder, coloca uma foto lá, para nós vermos a sua foto, é bom, está importante te identificar, se você quiser, claro, né? Estamos com o canal do Instagram, estamos com o YouTube, para divulgar a palavra de Deus, amém?
E não é por falta de palavra que nós não vamos buscar o Senhor Jesus, eu tenho certeza disso. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Na verdade, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, amém? Não, na verdade, nessa noite eu só quero aprender um pouquinho mais do Senhor, e aquilo que eu preciso aprender, eu preciso compartilhar com você. Nós precisamos ser uma igreja que tenha discernimento dos tempos. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Aleluia. Alguém ajuda eles a abrir aqui? A irmã Iracema, a irmã Oswaldo. Os irmãos, é interessante como as coisas acontecem, amém? Só por motivo de curiosidade, esse livro aqui de 1 Tessalonicenses, segundo estudos, foi uma das primeiras epístolas que Paulo escreveu por volta de 52, 53 depois de Cristo. Então, 50 e poucos anos depois de Cristo, Paulo escreveu isso daqui, amém? E eu quero tentar trazer essa parte da Escritura para os nossos dias de hoje. E mostrar para você que não está diferente. Mudou-se o tempo, mudou-se as maneiras, mudou-se os hábitos, mas na verdade a essência é a mesma. A palavra é a mesma, e a atitude do povo que se chama povo de Deus não está diferente. E nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos ser uma igreja eleita. O Senhor, meus irmãos, Deus da época da fundação do mundo, o Senhor, Ele busca uma geração eleita, uma igreja eleita. Homens e mulheres que irão herdar o trono, herdar uma eternidade. E nós precisamos buscar esse Deus. Nós precisamos ser uma igreja eleita. O Senhor, meus irmãos, Deus da época da fundação do mundo, o Senhor, Ele busca uma geração eleita, uma igreja eleita. Homens e mulheres que irão herdar o trono, herdar uma eternidade. Amém? Nem com camisa vermelha eu consigo atrair a atenção dessas mulheres, está vendo? Ah, Jesus, hein? Hã? Ué, desliga. Desliga, gente. Não tem problema, o som não vai parar, amém? Jesus não vai parar. Tá certo? E bom que eu peguei os dois extintores para a gente renovar, que estava vencendo, amém? Glória a Deus. Mas não vai pegar fogo também não, em nome de Jesus. Mas desliga. Eu creio em nome de Jesus que há um Senhor aqui conosco, amém? 1 Tessalonicenses, eu quero ler alguns versículos aqui com você nessa noite. Sabe, mostrar para você, meus irmãos, que há uma possibilidade de eu e você sermos uma igreja eleita do Senhor. Essa palavra que Paulo escreve aqui, sabe, ela é a mesma palavra que nós precisamos para hoje. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Eu vou ler alguns versículos e depois eu quero me ater praticamente em 2 versículos aqui, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo 1, amém? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo,
à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. No 4 fala assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aleluia! Os irmãos, aqui, só para nós entendermos um pouquinho a questão do contexto dessa epístola, Paulo ele vai por 2 vezes nesse povo aqui, de Tessalônica, como missionário, e ele prega o evangelho ali, e Paulo, pela autoridade da época, pela lei da época, pela perseguição dos cristãos da época, Paulo ele tem que fugir daquela cidade, porque os governantes, os imperadores queriam matar Paulo. E Paulo foge daquele lugar e ele se preocupa com aquele povo, e ele manda Silas e Timóteo para saber como que estava aquele povo. Sabe, aí Silas e Timóteo chegam para Paulo e conta a história daquele povo. Conta a história de como aquele povo estava vivendo através e depois da pregação de Paulo sobre aquele lugar. A preocupação de Paulo, sabe o que era? Porque Paulo pregou tão pouco para aquele povo, e ele não teve tempo suficiente para preparar aquele povo. Por que ele não teve tempo suficiente? Porque ele foi perseguido, amém? Ele teve que ir embora. Ele teve que fugir daquele lugar. Mudou-se as épocas, amém? Mas eu quero te fazer uma pergunta: mudou o meu e o seu tempo, talvez, de pregarmos a palavra para alguém? Paulo fugiu porque era perseguido pela lei, pelos governadores. Se você pregar o evangelho aqui, Paulo, você vai morrer. E hoje? Quem morre de pregar o evangelho? Ninguém. Aqui não, né? Vai lá para a Somália pregar o evangelho. Você vai ver o tamanhozinho da arma contra a sua vida. Meus irmãos, aqui na época, governadores, imperadores, reis, queriam matar os cristãos se pregasse o evangelho. Então os inimigos dos cristãos eram os maiorais, era a lei, era quem mandava. E hoje, meus amados irmãos, os nossos inimigos não é mais isso, amém? O nosso inimigo hoje somos nós mesmos, que não queremos tirar tempo para o Senhor. Tudo é motivo para nós talvez não virmos na reunião dos santos, amém? Falei agora mesmo, minha cama é uma delícia, o tempo está convidativo, está fresquinho, está legal, tem janta, não é, dona Tereza? Um bom almoço hoje, sabe? Então, meus irmãos, há muitos motivos que nós
queremos nos descansar e falhamos contra aquilo que o Senhor está querendo que nós façamos, que é o quê? Buscar a nossa eleição nele, amém? Uma igreja eleita. Deus estabeleceu o mundo, estabeleceu o homem, estabeleceu a mulher, para que um dia ele pudesse ter um povo que adorasse, que o buscasse. Só que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso, meus irmãos, que Ele continua apostando em mim e em você. Ele continua acreditando em nós. Por mais que nós passamos tempo do nosso dia, muito tempo do nosso dia, talvez desligado, desconectado do Senhor, Ele ainda espera algo de mim, algo de você. Meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que o primeiro Adão que Deus fez, Ele falou para esse homem assim: olha, se você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, nós conhecemos bem a história. Ele falou assim: certamente, não é? Morrerás, não é isso? Me ajuda aí, gente, ó. Amém? Esquece agora a conexão externa, conecta aqui, a online, amém? Aleluia. Meus irmãos, Deus deixou uma palavra para aquele homem e falou: certamente, Adão, você vai morrer. Não foi isso? Adão morreu? Não. E aliás, Deus ainda chegou e conversou com ele. Falou: Adão, onde você está, Adão? E Adão teve medo de Deus e se escondeu. E aí, para Adão não ficar escondido, o que Deus faz com Adão e Eva? Cobre eles, amém? Sim ou não? Prepara uma roupa para eles, cobre a nudez deles. Mas Deus falou para ele: Adão, vou te matar. Fala assim comigo: graça. Há motivos que nós temos que morrer, mas Deus não nos mata. Amém ou não? Dá um amém, meu irmão. Amém. Sabe por quê? Porque é a hora que nós deveríamos morrer, mas o Senhor é tão bom e nos ama tanto que Ele não nos mata e Ele nos dá uma oportunidade, porque Ele espera algo a mais de mim e de você. Sabe, Ele continua esperando na igreja eleita. Você está entendendo aqui comigo, amém? Sabe, eu preciso de você nessa noite, porque eu estou assim, eu preciso aprender isso, e eu preciso que você aprenda comigo. Deus deu oportunidade para Adão, Adão viveu. É lógico que Adão foi punido. Sabe, Adão gerou filhos e filhas, e aquele povo voltou a invocar o nome do Senhor, amém? Mas aí veio um segundo Adão, Jesus Cristo, está certo? Sim ou não? E Jesus Cristo veio para cumprir um propósito, amém? E o que aconteceu com Jesus? Morreu. Sim ou não? Jesus tinha algum motivo para morrer? Natural não, amém? Mas ele tinha um motivo para morrer. Fala assim: cumpriu um propósito de nos libertar. Aleluia! Aleluia! Então, meu irmão, o Senhor sempre espera em alguma coisa a mais. Sabe, não é por falta de tempo que aquele povo de Tessalônica deixou de aprender, de buscar a Deus, porque Paulo foi muito pouco lá. Paulo ficou tão preocupado com aquele povo, falou: Silas, vai lá, Timóteo, vai lá, vê o que está acontecendo com aquele povo. Eles estavam passando por tribulações, por perseguições. Será que aquele povo se desviou? Será que aquele povo não adorou mais o nome de Jesus Cristo? Será que eles não valorizaram mais o evangelho pregado lá? Vai lá, Paulo, vai lá, Silas, vai lá, Timóteo, vê o que está acontecendo com aquele povo. Meus irmãos, tem uma frase de Calvino que fala assim: ó, que igreja só é igreja se Deus presidir e se Jesus Cristo reinar.
Irmão, nós não vamos viver por estratégia, nós não vamos viver por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acho que é melhor, por aquilo que eu acho que se eu fizer vai dar certo. Não, meu irmão, a igreja ela só vai ser igreja se Deus estiver presidindo ela. E se o cabeça, que é Jesus Cristo, reinar sobre ela. Paulo lançou uma semente para aquele povo, Paulo lançou uma palavra, o Evangelho. Nós falamos muito do Evangelho, e muitas vezes esquecemos o que significa Evangelho. O Evangelho é as boas novas, é as boas novas de Jesus Cristo, é as boas notícias que Jesus Cristo produziu e continua produzindo para mim e para você. Todo dia tem uma boa nova, amém? Eu tenho boa nova todo dia. Hoje eu estou respirando, eu estou vivo. Deus não me matou ainda, amém? Motivo não falta. E muitas vezes Ele continua fazendo comigo como Ele fez com Adão, cobrindo a nudez. Vai lá, meu filho, continua, vai dar certo. Vai lá, meu filho, prega mais uma palavra. Vai lá, meu filho, senta no banco, compartilha da reunião dos santos, busca mais um pouquinho de força. Vai lá, enche o seu tanque da fé. Vai lá, canta louvores ao Senhor, que você vai sair de lá no mínimo diferente da forma que você entrou. Aqui não é diferente. Sabe, eu chego aqui de uma forma, eu saio melhor, eu saio pior, amém? Depende do meu ponto de vista. Sim ou não? Se eu achar que a palavra de Deus me confrontou, eu posso sair daqui pior, mas na verdade, esse pior pode ser um melhor amanhã. Mas também, às vezes, eu posso sair daqui pior, porque eu vim para cá e me contrariei, e aí, olhei para onde eu não podia, não é isso? Sim ou não? Amém? Vocês estão caladinhos demais hoje, gente. Só eu que estou falando, porque está faltando microfone aí, Tá? Aleluia. Meus irmãos, Paulo, ele anunciou as boas novas para um povo. Paulo, ele chegou ali e falou de um Jesus Cristo. Paulo chegou ali e falou: olha, busquem esse Senhor que vocês vão conseguir algo melhor. Não desesperem diante da tribulação, não desesperem diante da pandemia, não desesperem diante dos problemas que vocês vão passar ou estão passando. Porque há de vir um Jesus que vai te resgatar e vai te levar para um lugar eterno. Aqui nesse texto, se você for ler lá no versículo 10, você vai ver isso. Meus irmãos, 50 e poucos anos depois de Cristo, esse povo esperava Jesus voltar. 50 e poucos anos depois da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, Paulo prega um evangelho para um povo, aquele povo se converte ao Senhor, e eles ficam esperando a volta de Jesus. Amém? Aí vamos fazer um comparativo de hoje, nós estamos no ano de 2021, como que está a nossa expectativa, como que está a expectativa da igreja, referente à volta de Jesus Cristo? Como que está a nossa fé operosa? O que é uma fé que opera? Uma fé que faz. Operar alguma coisa, operar uma máquina é fazer o quê? Pôr ela para funcionar, pôr ela para trabalhar. A notícia chega para Paulo exatamente desta forma. Olha só, eu vou ler de novo, amém?
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé. Meus irmãos, a notícia que chega para Paulo, que Silas e Timóteo contam para ele: Paulo, aquele povo, eles estão trabalhando sobre a fé, eles estão caminhando, Paulo, de uma forma que eles não estão olhando para a tribulação, não estão olhando para os problemas, eles estão andando, eles estão trabalhando, eles estão caminhando debaixo de uma palavra, uma fé que opera, uma fé que faz. E fé é ter certeza, amém? A minha fé é quando eu tenho certeza. Irmão, alguma coisa está acontecendo na minha vida e pessoalmente eu acho que eu não consigo vencer ela. Mantenha firme, porque fé é a certeza das coisas que eu espero. Então, se eu espero ser livre, se eu espero ser curado, se eu espero que Deus vai prosperar na minha vida, se eu espero que algum ente querido meu vai ser salvo, meu irmão, permaneça. Fé é ter certeza daquilo que eu estou esperando. Isso é uma fé operosa. Eu vou trabalhar em prol daquilo, eu vou orar, eu vou tentar não me envolver com aquilo que não provém de Deus. Eu vou tentar fugir daquilo que o Senhor não deseja para mim, amém? Isso é fé. É acreditar, é ter certeza, convicção daquilo que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu sou convicto que vai acontecer. Meu irmão, eu não estou vendo Deus sem máscara, mas eu tenho convicção que eu vou tirar essa máscara. Aleluia! Aleluia! Amém? Dá uma glória a Deus aí, então. Fala assim: eu não aguento mais isso. Então fala agora com voz de profeta: Senhor, eu não aguento mais isso. Nos livra, Jesus. Se você crê nisso, meus irmãos, se você tiver convicção, Deus faz. Aleluia. Mas ao invés de nós termos convicção na palavra, eu estou preocupado porque só tem poucas doses de vacina, eu estou preocupado porque a UTI está com 90% de ocupação. Amém? Temos que preocupar sim. Temos. Claro que nós temos. Mas, meus irmãos, preocupe e apresente isso para o Senhor. Creia que Ele vai mudar esse histórico. Creia que Ele vai mudar esse cenário. Meus irmãos, você já pensou? A nossa capital do estado de Goiás, Goiânia, fechado por 4 semanas do seu comércio. Você acha que é fácil? Depois você pergunta, você passa a buscar os noticiários, quantas empresas e quantos microempresários quebraram e fecharam suas portas porque não tiveram como trabalhar. Não é fácil, meus irmãos. Está difícil. Há um tempo difícil. Há um tempo de confusão. Há um tempo onde não tem uma voz somente definindo as coisas. Sabe, parece que se o presidente fala um negócio, o governador fala outro, o prefeito fala outro, o vereador fala outro. E cada um segue o seu caminho. Irmão, a Bíblia, ela é cheia disso para mim, para você, cheia desses ensinamentos. O livro de Juízes, ele começa e ele termina falando de um povo que buscava a Deus e depois esquecia de Deus. E o último versículo do livro de Juízes fala assim para mim e para você, que cada um fazia o que bem entendia. Irmão, isso não é a igreja eleita do Senhor. A igreja eleita do Senhor sabe o que ela faz, ela sabe o que ela busca, ela sabe aonde espera, ela sabe aonde ela tem convicção que as coisas irão acontecer. É difícil, meus irmãos, mas nós temos uma palavra. Estava difícil aqui, o povo era perseguido se pregasse o evangelho. Mas eles acreditaram tanto naquela palavra, que Paulo surpreende quando a informação chega para ele e falava que aquele povo tinha uma fé que operava, que fazia.
Como está a nossa fé? A nossa fé está operante? Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Nós precisamos, irmãos, eu preciso de ver a catástrofe, mas acreditar que Deus está cuidando. Eu preciso ver o problema e acreditar que o Senhor quer me ver livre daquele problema. Claro, trabalhar para aquilo, amém? Operar é trabalhar para aquilo acontecer. Jesus um dia, Marcos capítulo 11, se eu não me engano, fala sobre isso. Andando com seus discípulos, ele passa de frente a uma figueira, amém? E a palavra é clara demais para mim, para você, e a palavra fala assim, que naquela época, não era época de, quê? Figos. E Jesus fez o quê? Amaldiçoou a figueira. O que aconteceu com a figueira? Morreu, secou. Aí Pedro, se eu não me engano, Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, aquela figueira que o Senhor falou, ela secou, Jesus. E aí Jesus responde para Pedro. Pedro perguntou para Jesus, né? Por que Jesus cegou a figueira? Ué, mas não era época de figo, não precisava de ter amaldiçoado a figueira, não é? Aí eu vou no pé de jabuticaba, pegar jabuticaba, mas não é na época da jabuticaba. E aí eu vou lá e vou cortar o pé? Eu vou esperar o tempo dela produzir jabuticaba e depois vou lá comer do fruto. O que você faria? Esperava, não é? Mas Jesus queria ensinar os seus discípulos. Jesus queria mostrar para eles que havia uma fé sobre a palavra dele. Ele lançava uma palavra e as coisas aconteciam. Então Jesus quis mostrar para aqueles discípulos assim: olha, se você lançar uma palavra, crendo em vosso coração, isso acontecerá, amém? Eu pus até o versículo aqui, ó. Cadê? Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Meus irmãos, Paulo pregou para um povo pouquíssimas vezes, e aquele povo acreditou na palavra. Jesus lançou uma palavra para aqueles discípulos, um ensinamento, na verdade, falando: olha só, eu vou cegar essa figueira. Figueira nunca mais produz figo. E assim aconteceu, amém? E aí Pedro pergunta para Jesus: Jesus, e aí? E aí Jesus ensina. Jesus fala: olha, se vocês orar crendo que isso vai acontecer, assim será. Assim acontecerá. E eu te pergunto, meu irmão, o que é que mudou de 50 depois de Cristo para hoje? Mudou a época, mudou o povo, mudou a cultura. Hoje é muito mais fácil eu ter acesso à palavra. Hoje é muito mais fácil eu assistir a palavra. Está aqui, ó. Estou assistindo na minha casa. Eu não, né? Porque eu estou aqui, amém? Mas tem alguém assistindo. Mas só, meus irmãos, que não é só isso. Nós vamos ver que o Senhor não quer só isso de mim e você. E Ele continua falando da palavra, Ele continua falando aqui da abnegação do vosso amor. O que é abnegar alguma coisa? Fala assim: deixar algo para mim, para o meu irmão. Eu abrir mão de algo meu em favor de outrem. É eu saber que alguém precisa de alguma coisa e eu lançar mão daquilo que eu posso. Às vezes eu não posso dar uma moeda, uma esmola, mas eu posso dar 1 quilo de arroz. Sim ou não? Pedro e João falam para aquele mendigo lá, paralítico, não é? Pedidor de esmola. Ele só queria uma esmola, amém? Ele não queria mais nada. Só que Pedro... João, né? Sim ou não?
chega e fala para aquele homem assim: olha, eu não tenho esmola não, eu não tenho moeda não, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Assim como você orar e acreditar, isso vai acontecer. Pedro escutou isso de Jesus. Sabe, meus irmãos, a palavra não fala, mas eu acredito que Pedro lembrou quando Jesus secou a figueira e falou para Pedro: Pedro, olha só, se você crê, assim vai acontecer. E Pedro creu que ele poderia pôr alguém paralítico para andar. Abnegar, meus irmãos, é ter compaixão. Só que nós temos algumas distorções no nosso pensamento, no nosso sentimento daquilo que é amor. Deus teve um amor prático para conosco. Deus teve um amor prático, eu falo porque a palavra diz que Deus nos ama, amém? Fala que Ele nos amou primeiro. Fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, é assim? Por causa de nós. Só que Deus não amou por sentimentos, Deus amou pela prática. E aí nós amamos, mas nós amamos muitas vezes mais pelo sentimento do que pela prática. E eu falo que eu amo a minha esposa. Só que se ela levantar a voz para mim, né, e ela tem uma voz legal, amém? Eu já começo, né? Já, né? O bico cresce, o semblante cai, não é assim? Parece, né? Cadê o amor? Não é amor, é sentimento, amém? Porque o amor é prático. Quando Jesus vem na terra, meus irmãos, e Deus fala: Jesus, meu filho, você vai descer lá e você vai morrer, amém? Por amor, mas o seu amor vai ser o quê? Prático. Ele tinha que morrer, ué, tinha que praticar o quê? Alguma coisa para ele ir para a cruz. Aleluia. Compaixão, Jesus se colocou no nosso lugar. Ele falou assim: eu vou morrer por esse povo, porque eu acredito que há uma igreja eleita. Porque eu acredito que vai haver um povo que vai ouvir uma palavra e vai converter dos seus maus caminhos. Sim ou não? Irmão, a única coisa que nós temos é as virtudes de Deus em nós para mudar a nossa história, mudar o nosso caminho. Nos dá uma conversão, não é? O que é conversão? Me ajuda, gente. Não vai pegar fogo aqui não, amém? Se for para pegar fogo, é fogo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Põe fogo no violão, faz qualquer coisa, dá glória a Deus, aleluia. Irmão, converter ao Senhor é quando eu mudo o meu caminho. É quando eu estou indo numa rota, e aquela rota, tem uma ponte lá na frente, aquela ponte vai dar dentro de um rio, muito grande, muito profundo, e aquela ponte quebrou. E se eu continuar aquela rota, eu vou cair dentro daquele rio e vou morrer afogado. Aí o que você faz? Assim comigo, conversão. Aleluia. Aleluia. Isso é converter, meu irmão. Saber sair de um caminho que eu sei que me leva para a morte e tomar a rota de um caminho que me leva para a vida. A nossa vida é Cristo. Foi para isso que aquele povo de Tessalônica testemunhou, ouviu um evangelho, ouviu uma boa nova, e eles começaram a praticar um evangelho, e a observar que havia pessoas que também precisavam de ouvir daquele evangelho. Não é diferente hoje de mim e de você, meus irmãos. Quantas pessoas precisam ouvir o evangelho? E te falo mais uma vez, não é por falta de tempo, não é por falta de internet, não é por falta de canal de mídia, sabe, não é por falta de
pregadores, de preletores, de evangelistas, de missionários. Não, não é por falta de nada disso, meus irmãos. A falta é eu mesmo que não quero ouvir de Deus. A verdade é essa. A falta é que as pessoas estão tão empenhadas com as coisas lá fora, meus irmãos. Há um mundo tão inteligente hoje. Há um mundo tão envolvente, que estão roubando as pessoas da rota de Jesus Cristo. E Paulo ainda escuta mais uma coisa. Ele escuta mais uma coisa, falando assim, olha, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza da esperança. Fé é a diferença de esperança. Fé é acreditar, é crer. Esperança é esperar. Quem tem esperança, espera. Amém? E para você esperar, você precisa de quê? De ter fé, claro. E de ter o quê? Fala assim, perseverança. E para mim ter perseverança, eu preciso de quê? De firmeza. Por que uma cerca, quem mexe com fazenda aqui sabe disso, irmão Oswaldo, quem mexe com fazenda aqui, né? Eu tô tão sem terra que nem de bar da unha tem. Amém? Tem uns que até de bar da unha tem uma terrinha, né? A minha está tão pouca, meus irmãos, que esses dias eu olhei assim e falei, nossa Deus, mas não tem terra nem de bar da unha. Amém, glória a Deus. Aí. Se for da vontade do Senhor, uma hora coloca, né? Debaixo da unha, do pé, da mão, do nariz. Aonde quiser colocar a terra, ele põe, meu irmão. Amém? Oi? No nariz não, né? Porque começa a pôr terra no nariz, significa que provavelmente você vai comer gueroba pela raiz, não é assim? Comer gueroba pela raiz não é muito legal, viu? Depende, né, da situação que você se encontra, né? A gente quer voltar para o céu, mas a gente não quer morrer. Aleluia. Vamos voltar aqui, amém? Eu queria dizer para você o seguinte, o que é firmeza? Para que tem um morão da porteira? Sustentar a porteira. Dá o quê? Firmeza, não é isso? Meu irmão, não adianta você ter ali uma estrutura qualquer, uma estaca, porque vai cair tudo, amém? Então, firmeza na esperança. Deixa eu ver o que eu notei aqui, nem sei mais, amém? Meu irmão, firmeza é algo que sustenta. Firmeza é algo que te anima. Mas, meus irmãos, a firmeza da esperança. Sabe, quando você espera, é quando você, apesar da circunstância, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, apesar do problema, sabe, eu estou animado que algo vai acontecer, que vai dar certo, porque eu estou esperando que isso aconteça. Sabe, Paulo escuta exatamente esse relatório de um povo que ele foi lá e lançou uma semente. E ele fala aqui para mim e para você no versículo 4, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Aqui Paulo destaca 3 características daquele povo. E ele fala assim, olha, vocês foram eleitos. Vocês são elegidos porque vocês observaram e permaneceram em princípios de uma palavra. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, vamos encerrar por aqui, amém? Hebreus capítulo 10, logo depois aí. Como nós precisamos ter esperança, meus irmãos. Os noticiários só traz confusão para nós, amém? Nós precisamos de saber dos noticiários. Então nós precisamos orar pela nossa nação, pelo Supremo Tribunal Federal.
a maior autoridade da nossa nação, meus irmãos, está trazendo confusão. Sabe, nós temos que ter discernimento como filhos de Deus por aquilo que está acontecendo. Nós não podemos errar como igreja. Nós não podemos falhar como igreja, diz Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui reunidos, para aprender um com o outro, para sustentar um ao outro. Olha aqui que Hebreus capítulo 10 fala aqui para mim e para você, ó. É por isso que você veio aqui nessa noite, amém? Cadê? Hebreus capítulo 10, a partir do 23, que eu vou ler para você. Eu vou ler assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Meus irmãos, 50 anos depois de Cristo, Tessalônica, um povo acreditou na palavra, e eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar. E eles abraçaram aquela palavra. 2021 anos depois de Cristo, nós estamos falando da mesma palavra. E muitos não estão abraçando essa palavra, acreditando, meus irmãos, que o dia do Senhor virá. Fala assim: eu acredito. Eu acredito. Fala assim: eu tenho fé para esperar em Deus. Eu tenho fé. Nós precisamos, meus irmãos, nos últimos dias, nos últimos tempos. Por quê? Porque nós somos uma igreja eleita. Pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe os problemas que eu estou passando. Vamos ler de novo. Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros, para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Meu irmão, eu estou aqui hoje, eu estou aqui nessa noite, meus irmãos, é porque eu preciso ser encorajado por você também. Sabe, eu estou aqui hoje porque há algo na sua vida que me fortalece, que me faz ir além, que me faz renovar a esperança. Eu não estou aqui hoje porque eu sou melhor do que você, não. Pelo contrário, talvez eu sou o pior. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para juntos nos encorajarmos diante do dia mau, diante da tribulação, diante do problema. Sabe por quê? Porque depois que eu sair aquela porta ali, olha, amanhã é segunda-feira, não é diferente. E amanhã eu vou respirar, amanhã eu vou viver, eu creio em Cristo. E eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que produzir. E eu vou ter que continuar acreditando, meu irmão, no meu descanso, que é Cristo Jesus. Então nós somos uma igreja eleita, nós precisamos crer nesse evangelho. Nós precisamos acreditar num Deus que é grande. Nós precisamos acreditar num Deus que é gracioso. Negócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Irmão, você tem um pai que tem ciúme de você, sabia? Você tem um pai que falou assim para mim e para você: olha, você é propriedade exclusiva minha. Você não tem outro dono a não ser eu. Só que ele não vai lá te roubar.
te tirar da rota errada. É você que precisa converter a rota. E há um propósito sobre tudo isso para mim e para você: proclamar a grandeza daquele que te convocou da treva para a maravilhosa luz. Fique de pé nessa noite, eu quero orar com você. Não, não é essa não, é aquele louvor antigo. Vou do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É isso aí. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é. Nós estamos encerrando, irmão. Sabe, desliga só um segundinho. Nós vamos encerrar com essa canção. Pode continuar aí devagarzinho. Amém? Eu, para cantar hino de louvor, eu sou igual o narrador de rodeio. Quase igual. Meus irmãos, acreditem nessa palavra. Nós queremos que alguém chegue em nós, meus irmãos, e dê uma palavra, uma profecia sobre a minha vida. Amém? Assim ou não? Meus irmãos, eu já recebi muita profecia sobre a minha cabeça. Vou negar não, tá? Mas eu não posso viver atrás delas. Sabe por quê? Mas eu preciso viver atrás do meu Jesus. Sabe, eu preciso viver junto aqui, ó, com esse evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu tiver um problema na minha vida pessoal, ou uma tribulação grande, talvez eu não vou ter alguém do meu lado que vai me ajudar, e eu vou precisar de quem? De Cristo. Nós estamos aqui para com os outros nos fortalecermos. Está lá em Hebreus 10, 24. Mas de fato, meus irmãos, nós precisamos crescer em Cristo Jesus, nessa palavra, para saber que verdadeiramente é ela quem nos sustenta, é ela quem nos liberta, é ela quem nos livra do dia mau. Por quê? Porque nós somos uma geração eleita, nós somos uma igreja que o Senhor elegeu, meus irmãos, antes da fundação dos séculos. Eu preciso acreditar nisso. Pode tudo estar caindo ao meu derredor, meus irmãos, mas eu preciso continuar acreditando que Cristo está cuidando de mim e está me dando a oportunidade de acertar o caminho. O amor. Declara isso para Ele. És o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declara, grande é Ele. Grande é Ele. É o Senhor e muito digno. Declara isso para Ele. Peça nada para Ele agora não, só declare para Ele. Na cidade do nosso Deus. Sabe, declare que Ele é grande. Declare que Ele é Deus da sua vida. Saiba que Ele é um Deus gracioso que te separou. É o Senhor em quem nós temos a vitória. É nele que nós vencemos. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
declare isso para Ele. Engrandeça o nome dEle. E agradecer-te. Reconheça que Ele é Deus sobre a sua vida. Em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ah, Jesus. Pai, nessa noite nós oramos ao Senhor, ó Deus. Pai, eu sei que há muitas circunstâncias, há muitas tribulações, há muitos problemas vindo, ó Pai, contra nós como a igreja do Senhor. Mas nós cremos, ó Pai, numa igreja eleita. Ó Pai, nós cremos numa geração santa. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, num sacerdócio real. Ó Pai, nós cremos num povo que o Senhor separou exclusivamente para Ti. E oramos nessa noite, Pai, e Te pedimos graça. Nos ensina, ó Deus, que a nossa fé possa ser realmente, ó Pai, sobre a Tua palavra. Que nós possamos caminhar, ó Pai, no Teu amor prático. Caminhar, ó Deus, na esperança que as coisas que nós cremos acontecerão. Ó Pai, há muitas dificuldades, há muitos problemas, mas nós cremos no Deus que nos deu a vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. E agradecer-te. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Confiamos Confie nele. infinito amor. Confie que Ele te amou primeiro e Ele quer o melhor da tua vida. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só a sua voz. Queremos o Teu nome engrandecer. Declare isso. E agradecer-te. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele, que talvez não era para nós estarmos aqui nessa noite. Confiamos em Teu infinito amor. Confie nesse amor que Ele tem por mim e por você. Pois só Tu és Só Ele. Deus eterno Só Ele. sobre toda Só Ele. Deus que está sobre a terra e sobre os céus. E tem uma palavra de vida para mim e para você. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda Ele. Agradeça a Ele pelo que Ele tem feito sobre a sua vida. Apesar de não merecer, Ele tem feito por nós. Em nome de Jesus. Estamos encerrados. Em nome de Jesus. Glória a Deus.